Bom, galera, essa aqui é a nossa aulinha prática, tá? Referente à aula anterior, tá? A gente aqui vai estar colocando em prática um pouco da estrutura de swing, tá? Que a gente já aprendeu, e adicionar um pouco de subestrutura, tá? Que vai ser remetente ao nosso fluxo, ao fluxo de pedidos, ok? Beleza, já deixei ancorado aqui, para que vocês se achem em si quando for rever a aula. Tá? As bolinhas pretas são referentes à estrutura de swing, as bolinhas vermelhas são referentes ao fluxo em baixa e as bolinhas verdes são referentes ao fluxo em alta, ok? O que eu preciso que de fato vocês entendam é que, independente do gráfico, independente do time frame que a gente tiver, a gente vai olhar da mesma forma, dando ênfase, tá? Que a gente vai focar especificamente no tempo gráfico diário para simplesmente fazer uma análise semanal do que pode acontecer. No tempo gráfico de 4 horas, ok, que a gente vai observar também. No tempo gráfico de 1 hora, pode ser aplicado também tranquilamente. E em 15 minutos. Eu vou falar de fato para que vocês fiquem somente nesses tempos gráficos, ok? 1 hora, de fato, uma exceção, para caso você encontre um cenário um pouco mais complexo ali, tu utiliza, mas eu foco especificamente no diário, no 4 horas e no 15 minutos, tá? 1 hora, uma exceção possível ali que a gente pode estar aplicando isso, ok? Então, beleza. Vou demonstrar aqui para vocês, primeiramente, a estrutura de swing, tá? Que é o que a gente tem que aplicar, e simplesmente é a estrutura mais simples da gente identificar, porque ela sempre vai ser a estrutura limpa, tá? Visivelmente limpa vai ser isso aqui, tá? Essa estrutura aqui, ok? E que a gente observa, simplesmente essa é a estrutura do swing e tudo que é gerado, né? Ou seja, nessa linha aqui que vocês podem ver que simplesmente o preço vai fazendo isso, ó. Isso aqui são as nossas subestruturas, tá? Levando em consideração fractal, ok? São as nossas estruturas, que é basicamente onde a gente vai trabalhar para seguir essa onda maior, que seria a nossa estrutura de swing, ok? E, logicamente, isso aqui está bem detalhado nas aulas anteriores aí, ok? Beleza. Vou dar uma ênfase aqui, ó, tá? Nesse contexto aqui, só para a gente entender um pouco de estrutura e ver de fato. Aqui a gente tem um rompimento na nossa estrutura de swing, ok? Logo, a gente tem o nosso fundo gerado, fundo, topo, fundo, ok? Após isso, ele simplesmente quebra o nosso último topo, colocando o quê? Um topo maior do que o anterior, tá? Teoria de fato da estrutura de alta, e logo a gente sabe que de fato ele vai continuar colocando topos e fundos ascendentes, ok? Então aqui a gente tinha o quê? Um fluxo de pedidos em baixa, logo ele rompe o último fundo, a gente tem o nosso fluxo em alta. Isso, galera, simplesmente porque o preço ele não desce e não sobe em linha reta, ok? Ele precisa de correção. Simplesmente ele esticou aqui, cumpriu de fato o que ele tinha que fazer, que era romper esse movimento aqui, tá? Clássico da estrutura de baixa. E agora ele precisa corrigir para de fato iniciar novamente uma impulsão. Então, como que a gente vai surfar isso aqui? Simplesmente surfando a subestrutura, tá? Então, aqui a gente tem o que? Fluxo de pedidos em alta, a gente simplesmente vai identificar a nossa API e simplesmente vai seguir, tá? Eu vou aplicar também nessa aula em si supply e demand, e também vou colocar um pouco na teoria em si para ficar bem específico, um pouco de liquidez para que vocês entendam, tá? Ponto. Liquidez vai ser o nosso tema da aula posterior, ok? Então, beleza. O que a gente tem que entender aqui? Simplesmente focar em estrutura, galera. Simplesmente foque nisso. Não aplique em supply, não aplique demand, até de fato vocês entender o contexto de subestrutura e estrutura de swing, ok? Então, simplesmente aqui, rompemos o topo, fluxo em alta, continuamos rompendo o topo porque de fato é a expectativa, fluxo ainda em alta. Aqui a gente vai e rompe o último fundo, colocando o que? Característica de uma tendência de baixa, ou seja, fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, tendência de baixa, ou seja, simplesmente o nosso fluxo de pedidos agora está em baixa. Então, qual que é o intuito aqui? É simplesmente romper o nosso fundo da estrutura de swing, ok? Então, viramos o order flow, né, o nosso fluxo, para baixa, o intuito é buscar o fundo da estrutura de swing, ok? E simplesmente ele vem e rompe. No que rompe aqui, a gente continua com o nosso fluxo de baixa e a gente cumpriu o EOF
da nossa estrutura de swing, tá? Que seria a expectativa desse fluxo aqui, ok? Beleza, quando que eu vou saber que de fato a gente vai iniciar uma correção dessa nova estrutura de swing, tá? Por quê? De fato, a gente tem agora uma nova estrutura. A gente tem um topo aqui e o nosso fundo está flutuando até que o nosso choke seja gerado. Ou seja, o choke, né, essa virada no order flow, no fluxo em si, ela vai ser simplesmente o pontapé inicial para a gente iniciar essa correção e o preço depois continuar jogando o preço para baixo, que é o intuito, né, da estrutura de swing aqui, ok? Então, simplesmente, o que a gente pode fazer? Rompeu a nossa estrutura de swing, a gente segue o fluxo, ok? A gente segue operando esse movimento. Rompeu aqui, voltou, aplica supply demand, continua tocando o preço para baixo até que o primeiro sinal de um fluxo de alta apareça, que é o que? Um topo mais alto que o topo anterior, tá? Então simplesmente ele gera o nosso choke aqui, já rompendo esse topo, a gente já caracteriza, né, que o fluxo está de alta. Então a gente vai colocar o que? Topos e fundos ascendentes e a gente vai surfar essa onda aqui até a correção de fato, buscar uma determinada POI para de fato gerar a nossa intenção e a partir disso a gente confirmar esse cenário para continuar surfando esse movimento de baixo, ok? Então aqui ó, choke, topo e fundo ascendente, ok? Então a gente segue aqui o nosso fluxo de alta, rompendo aqui, voltando, possíveis negociações, e aí aqui o preço simplesmente o que ele faz? Ele coloca um fundo mais baixo que o fundo anterior, caracterizando agora fluxo de baixa. Aí a gente vai entender no contexto em si, quando eu aplicar oferta e demanda e um pouco de liquidez, o que a gente vai fazer aqui, tá? Importante que vocês só sigam aplicando a estrutura e depois coloquem oferta e demanda e de fato coloquem liquidez quando de fato for abordado aí na aula posterior, ok? Então, aqui a gente gerou nosso choke, fluxo de baixa, porém ele acabou rompendo o nosso último topo, colocando agora topos e fundos ascendentes, ok? Qual era o intuito? Seguir essa expectativa do order flow. O que ele faz? Rompe o fundo novamente, colocando agora fundo mais baixo que o fundo anterior, característica da tendência de baixa. Então, o nosso fluxo está de baixa. O que eu disse para vocês na teoria, as nossas potenciais negociações vão ser quando a gente tem o alinhamento da estrutura de swing, ou seja, em baixa, em conciliação com a nossa estrutura de fluxo, ok? Então aqui a gente tem estrutura de swing em baixa, fluxo de pedidos em baixa também, potencial negociação, tá? Simplesmente seguindo esses movimentos vão ser potenciais, ok? Então aqui a gente vê que o fluxo simplesmente ele vai ter mais mudanças de direção em si, tá? Do que a estrutura de swing. Então, aqui, rompe fundo, e aqui a gente tem o nosso topo, e aqui a gente tem o nosso fundo. Ele rompe de fato esse topo, colocando o order flow em alta, porém, retorna rompendo aqui o nosso outro fundo novamente, e simplesmente segue aqui fluxo de baixa e a expectativa de swing, cumprindo aqui simplesmente o que teria que fazer, que era romper esse fundo, ok? Então, vamos seguir aqui nos exemplos. Ó, rompe fundo, topo aqui, fundo aqui, topo aqui, rompe fundo, ok? Que era a expectativa, teoria básica de tendência de baixa, e agora a gente tem o nosso topo aqui e o fundo aqui. Logo, ele vai e rompe nosso último topo, colocando agora um topo mais alto que o topo anterior e agora o nosso fluxo em alta, gerando agora o nosso choke, ok? Então, a partir da geração desse choke, simplesmente a gente vai iniciar o que? A correção dessa nova estrutura de swing, ok? Igual no exemplo anterior, a gente quebrou o swing, gerou o choke, gerou a correção, impulsão. Quebrou o swing, gerou o choke, vai gerar a correção para posteriormente vir uma nova impulsão, ok? Então ele gera o nosso choke aqui, a gente simplesmente agora começa a surfar esse movimento em alta para simplesmente pegar esse movimento de correção. Aqui, quebrou o topo, preço retorna, potencial negociação aqui porque é o início de fato dessa correção, ok? E aqui simplesmente ele vai seguir colocando topos e fundos ascendentes, ok? Então, gera um topo, é para romper, fundo aqui, topo aqui.
preço retorna, possível negociação, preço rompe topo, que de fato era para romper, ok? O que ele faz? Simplesmente gera o nosso choke aqui, né? Colocando um fundo mais baixo que o fundo anterior. E agora a gente tem um fluxo baixista, ou seja, a gente simplesmente gerou a correção e possivelmente a impulsão pode iniciar novamente para buscar o rompimento desse fundo aqui. Porém, não foi o que aconteceu, simplesmente ele foi. O nosso fluxo virou de alta, rompendo o nosso topo aqui novamente, colocando um topo mais alto que o topo anterior. E agora a gente inicia com topos de fundos ascendentes e simplesmente o preço foi mitigar algo mais acima, tá? Então a gente tem o que? Rompimento de topo, rompimento de topo, rompimento de topo e sempre colocando topos de fundos ascendentes, ok? Até que ele acaba rompendo a nossa estrutura de swing, ok? Então ele rompe aqui a nossa estrutura de swing. Agora a gente tem o que? Uma estrutura de swing em alta. Então se ela está em alta, a gente simplesmente tem o nosso fundo da nossa estrutura de swing aqui, o nosso topo lá em cima, e a expectativa de fato é o que? Que ele vem aqui para tocar lá para cima novamente, ok? E nisso aqui a gente simplesmente vai seguir operando o fluxo, ok? Então lá em cima, após o rompimento da nossa estrutura de swing, a gente só vai de fato buscar vendas quando de fato esse fluxo nos mostrar que de fato a correção vai ser iniciada. O que ele faz? Rompe topo e aqui ele acaba rompendo o fundo, colocando o que? Característica de uma tendência de baixa, galera. Fundo mais baixo que o fundo anterior. Logo, a gente vai começar a colocar topos e fundos mais baixos que os anteriores, ok? Então, simplesmente aqui a gente vai, negocia uma venda, tá? Possivelmente uma venda aqui, de fato seguindo porque é o início dessa correção. Então, potencial negociação aqui, tá? E agora, simplesmente vai seguir rompendo topos e fundos. Rompe fundo, rompe fundo, rompe fundo, até que gere o choke para que a gente siga comprando, tá? A favor desse fluxo. Ou seja, ele rompe o topo anterior, colocando agora um topo mais alto que o topo anterior e o nosso fluxo em alta. A gente simplesmente vai identificar uma região de demanda, possível negociação, para tocar esse preço lá para cima, ok? Então é bem simples, tá? De fato, de pegar o contexto em si, só que precisa de aplicação para que de fato vocês dominem essa estrutura em si, tá? Essa visibilidade aqui no gráfico. Então peço para que vocês de fato apliquem bastante nos gráficos. Peguem primeiramente o time ali diário, depois pega o time de 4 horas, pega o time de 15 minutos, ok? E assim vocês vão aplicando. Agora eu vou aplicar um pouco de oferta e demanda e um pouco de liquidez nesse gráfico aqui para que vocês vejam de fato a movimentação e a intenção do preço em mitigar algumas zonas aqui, ok? Prontinho, galera. Aqui a gente tem a aplicação de oferta e demanda, tá? Diretamente no preço aqui e um pouco de contextualização com liquidez, tá? Não se preocupe em si com a liquidez, tá? Porque vai ser abordada de fato um pouco mais específica, tá? Em aulas posteriores. Só coloquei de fato para que vocês entendam um pouco da ação do preço, tá? Beleza. Aqui, como eu citei nos exemplos anteriores ali na aula teórica, tá? A gente simplesmente pode identificar mais POIs, tá? Como de fato vai ser visível na estrutura de swing. Então a gente simplesmente tem que observar a confirmação com a virada do fluxo, ok? Se alinhando a essa estrutura de swing. Então aqui, ó, coloquei, a gente teve uma POI, tá? Simplesmente uma wick. O preço foi, mitigou essa região e gerou o nosso choke. Logo, esse choke ele foi uma intenção, ele simplesmente gerou a indução para mitigar algo mais acima. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de fake choke, tá? Ele simplesmente gerou, criou a nossa liquidez aqui em cima, tá? Simplesmente para mitigar outra POI aqui acima, ok? Então, ele vai, consome, mitiga a POI, gera o nosso choke de fato e a partir daqui ele segue. Da mesma forma aqui, tá? A gente simplesmente tem aqui o nosso range, tá? De reversão, preço mitiga, a gente vai e segue com trades de venda aqui, ok? Aqui é a mesma ideia, ele simplesmente gera aqui o nosso range de continuação, tá? Esse topo aqui, ó, que de fato era o topo do nosso order flow, ele simplesmente vai lá, consome, né, como combustível
combustível, né, como a nossa liquidez, mitiga a nossa POI e simplesmente segue em queda, ok? E simplesmente vocês colocando oferta e demanda diretamente no gráfico, vocês vão ver que de fato vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Logicamente, primeiro, dominem a visibilidade na estrutura de swing e de fato na estrutura de fluxo, ok? A nossa subestrutura ali, a estrutura interna contida dentro desse range de swing, ok? E aqui vocês podem ver que de fato o preço continua caindo aqui, vai ter de fato as nossas regiões aqui, ó, para que de fato o preço mitigue, ó, vai gerar mitigação, possível negociação de venda aqui, para que a gente simplesmente busque ali o nosso take profit diário ali, ok? Aqui ele vira para alta, mitiga a nossa região de demanda e a partir daqui a gente simplesmente vai seguir buscando nossos trades, ok? Tudo isso aqui, galera, que de fato foi gerado, ó, é liquidez para mitigação dessa POI, ó. Isso aqui também, mitigação, né? Liquidez para mitigação, porque se a gente vê que nesse cenário que a gente tem uma swing de alta, a expectativa de fato dessa swing é romper esse topo, até que se prove ao contrário. Quando a gente vai provar o contrário? Quando ele perder esse fundo. Então, a expectativa é romper isso. O que ele está fazendo? Tudo isso aqui, liquidez para mitigação e continuar esse movimento até que se prove ao contrário, ok? Então simplesmente aqui, ó, vocês podem ver, por mais que o nosso fluxo ele tá de alta, a gente vai ter de fato as nossas POIs aqui, porque elas não vão ser invalidadas, né? Que de fato são aquelas POIs que não são mitigadas e são utilizadas aqui na frente para simplesmente catalisador de pullback. Vão ser regiões que vão gerar reações, né? Nesse movimento de alta, para que o preço corrija esse fractal menor. Ó, rompimento, gerou correção, rompimento, mitigação, gera correção, ok? E aqui novamente, a gente pegou, gerou esse choke aqui, esse choke ele foi utilizado como liquidez novamente, ok? Então aqui, ele foi utilizado como liquidez, igual ao exemplo anterior ali, para mitigação de algo mais acima, ok? Simplesmente consumiu e continuou colocando aqui de fato o nosso fluxo em alta, até que de fato ele foi e consumiu a nossa liquidez externa, tá? Logicamente, isso aqui vai estar bem mais detalhado nas aulas posteriores sobre a liquidez. Ele consome o nosso topo da estrutura de swing como liquidez, mitiga a nossa POI aqui, tá? O nosso range de continuação, ele gera mitigação, após a mitigação ele gera o nosso choke, tá? Então é por isso que é interessante vocês estarem aplicando oferta e demanda para que simplesmente vocês saibam de onde o preço está vindo e qual a intenção de fato desse movimento, ok? Então a partir disso ele vai simplesmente gera o choke ali e aqui a gente começa a ver também um pouco de liquidez, basicamente nesses pontos aqui, ó. Ó, isso aqui foi liquidez, ele gera mitigação primeiramente, gera liquidez, consome novamente, sweepando essa liquidez e começa a entregar o movimento, tá? E aqui da mesma forma, esses dois topos aqui foram intenção, né, indução do preço para a mitigação da nossa POI e agora, posteriormente, para que simplesmente ele venha consumir toda essa liquidez aqui que foi gerada para gerar esse movimento que a gente acabou de comentar aqui, tá? Consome a liquidez, gera o nosso choke aqui, aí gerando o nosso choke, a gente tem o que? O alinhamento do fluxo com a estrutura de swing. Logicamente, potenciais negociações vão ser colocadas aqui, ok? Com o intuito de simplesmente romper esse topo aqui, ok, galera? Então apliquem isso aqui diretamente no gráfico da forma que eu falei para vocês. Apliquem primeiro estrutura de swing em conciliação com subestrutura, tá? Que vai ser o nosso fluxo. Depois disso, marcou tudo certinho, corretamente, começa a aplicar o que vocês aprenderam nas aulas anteriores, que é o que? Oferta e demanda, e liquidez será abordado nas aulas posteriores, ok?